Tá, obrigada. Hoje só tô eu aqui, daí a gente mudou. Pois é, eu tô vendo. O pessoal te abandonou. Fui abandonada. Ai. Então tá, a Fabrícia, a Gabi, a Ju e o Eduardo. Acho que a Dagmar mandou uma mensagem que estava em reunião. A Dagmar mandou agora uma mensagem dizendo que ela tá em reunião. E o resto do povo nos abandonou. Que coisa bem séria. Vamos ver se a gente consegue pelo menos juntar um de cada artigo. A gente está em 5. Qual tu escolheu, Eduardo? Eu escolhi... Peraí que eu tô com um caderno aqui anotado. A formação do educador no contexto do hibridismo tecnológico digital. Tá. Ju, qual tu escolheu? Aquele da literaturalização da ciência. Eu tô abrindo aqui que eu não me lembro do título dele. Tá. E tu, Fabrícia? Tecnologias digitais na formação docente. Tá. E tu, Gabi? O meu é o mesmo que a Ju. É educação online, né? Isso. Não Tá. lembrei a tempo. E o meu era sobre cooperação, que é o do hibridismo tecnológico e na presença e na copresença, o processo de cooperação. A gente tem 1, 2, 3. Oi, Jonatas. Oi, Lu, tudo bom? Tudo. Agora tô vendo. A gente está te ouvindo, está te vendo. Tá, Qual me ouvindo que tu bem? Sim. Qual o artigo que tu escolheu, Jonatas? Eu escolhi o Educação Superior em Espaços Híbridos. A presença Tá. e a copresença no processo de cooperação. Que é o mesmo que o meu. Tá. Tá, então eu e tu ficamos com o da cooperação. Eram 4, né? Isso. Reconstrução do sentido, literaturalização, e o teu, Eduardo, era Do hibridismo. do hibridismo. Então, acho que a gente consegue, porque a gente está meio desfalcado hoje. A Karen não tá? Não. O Douglas também não tá. O Nilo... 6. Nós estamos em 6. E tinham 12, acho que 11 pessoas que tinham confirmado. O Nilo também não tá, né? Não. Não, tá. E a Dagmar tá em reunião. Então, a Karen, o Douglas, nós estamos em 6, né? A Karen, o Douglas, o Nilo, a Dagmar e quem mais? Deixa eu ver. Rapidinho. Bom. Olha aqui. A Renate. A Renate. A Renate também não mandou mensagem. Ela mandou no Facebook, prof. O que ela mandou? Ela mandou, eu acabei de olhar, ela disse que não ia conseguir vir. Ah, certo. Tá. Bom, vamos lá, então, entre nós. Na verdade, essa reunião, ela é uma proposição de estudo, né? Onde foram escolhidos os artigos pela Ju e pela Fabrícia, tá? Eu gostaria, assim, primeiro que a Ju e a Fabrícia explicassem qual foi a lógica de escolher os artigos, assim, o que vocês... acho que a gente começa desde o início, né? A gente foi planejando as reuniões do COTED, a Ju e a Fabrícia estão fazendo o seminário de pesquisa 2, e o seminário de pesquisa é no grupo de pesquisa do orientador ou de um outro professor. Então, elas estão participando também do planejamento, não só do grupo de pesquisa enquanto participante, mas também do planejamento e do pensar
o grupo de pesquisa. E quando a gente fez o cronograma das reuniões, até acho que foi a Ju que propôs da gente pensar algumas reuniões para estudo, né, Ju? Se eu não me engano, foi a Fabrícia. Acho que foi tu. Eu que propus. Não lembro de ter proposto, mas eu aceitei. Tá. Então, na ideia de propor alguns estudos, a Ju e a Fabrícia, elas que escolheram esses artigos. Então, eu gostaria, assim, gurias, que primeiro vocês contassem um pouco qual foi a lógica de escolher esses artigos e por que desses artigos. Eu não sei se a Fabrícia tá aí. Tá? Vocês não estão me vendo? A gente está vendo a tua foto, Fabrícia. Vou fechar e abrir de novo, então. Tá, é a câmera, lembra que nem na leitura dirigida. Agora deu? Agora deu. Agora sim. Oi. Quer começar, Fabrícia? Pode ser. Bom, na verdade, então, como a Lu falou, eu não lembro quem é que propôs o estudo, mas a gente abraçou a causa, né? Eu e a Ju, a gente conversou sobre o que tu tinha falado, daí a gente pensou nos artigos e escolher, até a Ju que deu a ideia de escolher artigos do teu Lattes, né? E aí a gente procurou artigos que tivessem relação com o que a gente vem trabalhando no grupo, né? O que a gente vem falando durante todo o semestre. Aí eu fui no teu Lattes e dei uma olhada nos artigos e aí escolhi 4, que foram esses que a gente usou. Passei para a Ju e eu digo, Ju, dá uma olhada, ver o que tu acha. Eu até achei que a gente ia utilizar menos, mas aí pelo número de participantes no grupo, a gente achou que 4 seria um bom número, daria uma boa divisão entre o pessoal. Né? E a escolha mesmo foi relacionada ao que a gente estudou nesse semestre no grupo de pesquisa. E o que foi produzido nesses últimos 2 anos, né, principalmente pelo grupo. Aí quando a Fabrícia me mandou, eu dei uma olhadinha para ver se tudo era dentro desse período, e tudo realmente é de 2016 para cá, porque daí é realmente a produção do grupo de pesquisa, né? Então não tem nada, tem outros materiais também que serviriam, que seriam interessantes anteriores, mas que aí não seriam produções desse momento, desse grupo. Então, a ideia é bem para que claro, o ideal seria se a gente conseguisse ler todos, mas se cada um lendo um pouquinho consegue entender melhor o que o grupo está pesquisando, né? Isso. E até assim, é engraçado porque a gente vai escrevendo um monte de coisa e lendo outro monte de coisa, né? E antes, quando eu peguei o artigo esse que eu estava vendo, que é da cooperação, né, que trabalha com a questão da presença e da copresença, que é o projeto Antes da Educação Online, muita coisa ali do que eu vi discutido no artigo, eu já fui acrescentando lá nas nossas unidades de análise, tá? Até porque tem coisas que estavam escritas ali, que a gente vai passando e que podem ajudar depois na nossa unidade de análise, tá? Como vocês acham que a gente poderia trabalhar agora com esses conhecimentos que a gente leu? A Gabi e a Ju leram o mesmo, eu e o Jonatas a gente leu o mesmo, o Eduardo leu outro e a Fabrícia leu outro. Como vocês... O que eu tinha pensado inicialmente, Lu, quando eu fiz a proposta dos textos e mais ou menos dessa dinâmica, seria de que cada dupla, ou enfim, como a gente se organizasse, lesse um texto e apresentasse um resuminho, assim, pelo menos desse uma ideia, já que possivelmente não daria tempo de que cada um lesse todos, né? Então, talvez seja uma ideia. Ótimo. Quem gostaria de começar? Posso de começar? cada vez. Olha, agora ficou bom, todo mundo. Não se acotovelem. Vamos lá, então. Começamos, então, com a Ju e com a Gabi? Pode ser. Pode ser. Quer começar, Gabi? Pode ser. Então, o artigo que a gente pegou, eu só vou ver o título dele direitinho, é Educação Online na Cybercultura, Desafio de
literaturalizar a ciência em e-book. E esse artigo, ele fala sobre a construção do e-book Educação, Tecnologias e Cybercultura e sobre esse processo da literaturalização. Então, ele vai dar também exemplos lá na análise de dados de como foi feito com os estudantes na disciplina. No início do artigo, ele fala um pouquinho sobre cybercultura, e daí depois já entra na questão principal. Eu só quero comentar uma coisa que eu não mandei para a prof hoje de tarde. Eu falei para ela que eu ia ler hoje. E um dos trabalhos que ela fez análise foi o meu. Foi o meu quando eu fiz a disciplina. E daí eu li ali o meu trabalho. Eu fiquei, saudade. Mas eu gostei bastante porque eu escolhi esse artigo justamente para me inteirar um pouco mais sobre a literaturalização, e eu gostei bastante, assim, do conteúdo dele. Ele deu uma explicação que eu até anotei, assim, sobre 3 aspectos que aparecem de literaturalização no e-book, que é dar a perspectiva da imersão, né, para o estudante, estabelecer relação com o cotidiano do leitor e também trazer o conhecimento científico. Foi bem interessante a leitura. Uhum. Tu pode repetir a perspectiva da imersão, Gabi? Isso, o primeiro aspecto é dar a perspectiva da imersão para o leitor, né, por meio do diálogo dos personagens, estabelecer relação com o cotidiano do leitor e as características dos conceitos explorados e trazer o conhecimento científico. Certo. Eu vou complementar um pouquinho, porque a Gabi já falou muito bem do artigo, explicou direitinho. Ele fala também, para contextualizar, da questão do hibridismo tecnológico, né? Então, mesmo que não seja o foco do artigo, acaba ajudando a gente a retomar também essa a conceituação, assim, do termo. Tem uma parte que fala das metáforas também, né, Gabi? Que também é outra parte que ajuda, que eu me lembro, assim, das metáforas. E tem da autoria, quando ele cita ali, quando elas citam, né, Paulo Freire, também, que daí também ajudou aquela nossa dúvida sobre protagonismo, autoria, também falava um pouquinho. E ele é um artigo bem prático, assim, de certa forma, porque ele fala um pouco da literaturalização das ciências, né, contextualiza, e aí depois traz para o trabalho que foi feito na disciplina, da criação do livro, e as falas, aquela análise ali das falas do chat, né? Que é também um pouco do que a gente está fazendo agora. Eu até já tinha lido esse artigo para tese, mas não me lembrava. E aí, quando eu comecei a usar algumas citações, eu disse, essa citação aqui é interessante para minha tese. E aí eu fui copiando e vi que já estava, não a mesma citação, foi bom, mas outras. E aí que eu vi que eu já tinha lido, porque estava na minha lista de referências. Mas a memória apagou completamente, assim, o texto. Fiquei com a ideia, mas não com a lembrança do texto, né? Isso. Mas ajudou bastante, assim, a contextualizar e lembrar dos conceitos. Tá. Eu acho, para a gente poder, assim, avançar um pouco mais teoricamente, acho que as gurias deram um panorama do que trata o texto, mas a gente não chegou a entrar exatamente o que quer dizer esses conceitos, né? O que isso, o quanto o texto aborda ou não. E daí depois a gente até pode ir complementando com o que os outros foram lendo nos outros artigos, né? Eu acho que eu só vou guardar, assim, para a gente registrar, tá? E daí depois a gente escuta os outros e depois a gente faz a articulação. Pode ser? Uhum. Tá. A imersão, né? A representação da imersão, que a Gabi falou. A relação do cotidiano. As características do conhecimento científico, né? Aí a Ju trouxe também a questão do hibridismo tecnológico, as metáforas e a autoria.
Tá? Tem então também a interação, principalmente na parte da análise dos dados. E aí tem outros termos que aparecem um pouco mais de pano de fundo, digamos, que é a própria cybercultura, cyberespaço, mas que não chega, não é o foco, né? Que trazem como contexto, né? Assim, como Isso. cenário. Que foi o que a Gabi tinha logo falado no início da cybercultura, né? Sim, mas é verdade, para dar uma ênfase, principalmente na parte da análise dos dados, na questão da interação, até porque aparece os chats, aparece a conversa dos estudantes com o educador, né? Então, eu acho que dá uma ênfase bem importante ali. Tá. Antes, então, da gente passar para o próximo, como vocês estão tocando nessa parte da interação, e hoje de manhã eu e o Jonatas, a gente fez também uma conversa sobre interação, né, Jonatas? Porque interação é um elemento chave nesse artigo. Por causa da análise dos dados, que ela está baseada na forma como foi feito o aprendizado a partir da leitura do livro digital naquele formato ali, utilizando a literaturalização da ciência. Então, depois que eles aprenderam, né, aprenderam as matérias, os conteúdos, foi feita a discussão no chat para perceber como foi feito esse aprendizado, se observou a partir das interações que eles fizeram no chat. Tá. Ótimo, Ju. Então, isso quer dizer que a aprendizagem ela está vinculada diretamente e ela se faz necessária para a interação, que a interação se faz necessária para a aprendizagem, certo? Para expor, né? Quando a gente consegue verbalizar, no caso o aluno verbaliza ou escreve sobre o que ele entendeu, a gente percebe se ele realmente compreendeu ou não o conteúdo. Isso é importante a gente ter claro, porque hoje o Jonatas estava falando assim, que quando a gente discute realidade virtual, a gente eu quero mostrar o potencial de interação, né? E ele quer mostrar esse potencial de interação justamente para a construção do conhecimento, para o processo de aprendizagem. E é importante que a interação, ela não é só uma palavra do momento, né? Interação, ela não é só o potencial da tecnologia, né? Como o Jonatas disse assim, eu quero trabalhar bem o potencial dessa interação para a construção do conhecimento, né? Então não é Sim. assim. Pode falar. Não, eu estava lembrando de quando a gente estava fazendo a análise desse agora, nas últimas 2 reuniões, que a gente ficou nessa dúvida, né? Tá, mas e esse oi, esse comentário aqui, quando o aluno comenta ali, olá, bom dia, boa tarde, isso aqui é uma interação? A partir dessa leitura e do que a gente começou a analisar, aí a gente, para mim, pelo menos, reforça a ideia de que não é uma interação, um simples oi, um simples, né, um comentário, ali, ok, concordo, porque daí tu não consegue visualizar o que foi realmente compreendido, né? Que daí não tem em jogo a aprendizagem, né? Se eu digo assim, nossa, que legal! Onde está a aprendizagem? Onde está a minha representação da minha aprendizagem, né? Certo, isso é muito bom. E é legal a gente fazendo essa relação também a partir do que a gente viu e dos projetos de vocês. Eduardo, tu quer falar do teu? Pode ser. Eu peguei o do hibridismo tecnológico também, e basicamente os conceitos chaves vão ser do hibridismo tecnológico digital e autonomia. E aí se desenrola vários subconceitos de autonomia, autonomia individual, autonomia social. Aborda um pouco a questão dos conceitos? Como está no artigo?
Eu cortei o meu microfone e daí eu fiz assim, sim! Tá. Mas aí ninguém ouvia, né? E acho que demora uns segundinhos para a imagem chegar também. O hibridismo tecnológico digital ele é entendido como meios de espaços digitais virtuais e ocorre nessa combinação e articulação de diferentes tecnologias. Então, não é só usar uma tecnologia. O hibridismo tecnológico ele envolve o uso de mais tecnologias. Aí, os exemplos do artigo: metaverso, AVA, blog, wiki, podcast. Tecnologias digitais, espaços que possibilitam representar as relações territoriais e sociais, estruturar o momento atual vivido e configurar o campo de força de ações. E hibridismo, daí tem tanto uma base em Latour, como na base também no Milton Santos. A questão dessa inter-relação entre ser humano, técnica e máquina, e no caso do Santos, essa ligação entre natureza e cultura, onde a gente não consegue mais identificar o que é natural, o que é cultural, o que é uma obra da natureza, o que é uma obra do ser humano. A autonomia é basicamente Maturana e Varela. E aí tem uma coisa que eu achei... Eu olhei e não sei se eu concordei muito com os autores. Os autores sou eu. Não, mas é uma citação do Maturana e Varela. Certo. Que a autonomia ela também está na capacidade de sistemas vivos de conservar a sua identidade. Às vezes não se troca a identidade, não se muda, não se reconfigura, não digo trocar a identidade, mas aí entra ali o conceito de identidade também, né? Vamos lá, vamos pensar juntos. Eu acho que é bacana e eu acho que é legítimo essa tua questão. E eu adoro quando a gente contesta o autor, né? Principalmente quando o autor sou eu. Acho ótimo. Vamos lá. Era uma citação. Tá, do Maturana, ele está tentando se justificar. Vamos lá, Eduardo. Ajuda nós a entender melhor o contexto, porque se tu traz só esse pedacinho assim, fica um pouco complicado. Sim. É que todo o restante do artigo também mostra como o indivíduo se reconfigura através dessas relações, tanto entre ele com a tecnologia, como nas relações com outras pessoas, através da tecnologia. Então, às vezes, a gente pode ir mudando, de certa forma, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de aprender, até os comentários dos alunos, que foi feito com base numa disciplina da Unicinos, né? Os comentários deles mostram isso. Então, eu fiquei só em dúvida nessa questão do que ele quis dizer, do que eles quiseram dizer na questão de conservar a identidade. Porque, às vezes, dependendo do que a gente entende por identidade, ela pode mudar ao longo desse processo. Isso. Eu acho que o Jonatas agora está quase um especialista de Maturana e Varela. Então, vamos lá, Jonatas, nos ajuda a pensar. Primeiro, vamos entender bem o que é esse conceito de autonomia, né? Não, eu acho que primeiro a gente tem que voltar lá para os dinossauros, lá na origem. Jonatas, fala um pouquinho para nós, para Maturana e Varela, como se compõe essa unidade viva, esse ser vivo. Bom, para Maturana e Varela, os seres eles são divididos em organismos, né? São organizações, e essas organizações elas não variam, elas são invariantes conforme o tempo, uma vez que se elas variassem, elas poderiam até mesmo se desintegrar, uma vez que a mudança da organização poderia mudar a estrutura desse indivíduo. Então, por sua vez, a organização ela não muda, ela é invariante, e a estrutura ela vai depender de cada organismo e do acoplamento que cada um tem ao longo da sua vida, né? O conjunto de acoplamentos, a sua ontogenia, vai depender da sua ontogenia e da ontogenia, e eu esqueci. E da sua estrutura. E da sua estrutura, isso. Vai depender da sua ontogenia e da sua estrutura a variação que cada indivíduo vai ter. Porque quando eles interagem entre si, quando há o acoplamento estrutural de uma unidade e o acoplamento estrutural de duas unidades, eles trocam
informações, no caso, eles trocam entre si essas informações, mas eles não mudam a sua estrutura de uma forma geral. Não Então, mudam sua organização. Desculpa, não mudam a sua organização. Isso. A organização é a minha condição filogenética, tá? Então, assim, a minha organização é a minha classe enquanto ser vivo. O que nós somos? Seres vivos. Não, mas enquanto classe. Seres humanos. Nós somos seres humanos, nós somos homo sapiens, né? Sim. Tá? Então, isso é uma coisa que não muda. Se eu mudar isso na minha filogenia, na minha organização, eu morro, eu me desintegro e eu não existo mais enquanto ser humano, enquanto homo sapiens. Mas eu tenho também uma ontogenia, que é a minha estrutura, que é a minha capacidade de ser humano de me transformar ao longo do tempo, tá? Bom, todos os seres vivos são assim. Os lobos, a classe deles são os lupus. Os cachorros são caninos, né? São caninos? São caninos. E assim vai indo. Os gatos são felinos, tá? Então, tem uma parte que não muda e tem uma parte que vai mudando conforme o tempo. Mesmo os animais que não têm um poder de transformação tão grande, eles têm um poder de desenvolvimento. Eles vão deixando de ser filhotes para serem adultos, de adultos terem seus filhotes, né? Conforme a história dele de interação, ele pode ser um animal mais agressivo ou menos agressivo. E nós também. Nós ainda com transformações muito mais evidentes e muito mais potentes, tá? Mas todos os seres vivos são assim. Independente disso tudo, tá? Nós temos instintos de sobrevivência, e mais do que instintos de sobrevivência, a gente também tem, nós seres humanos, uma estrutura neurológica, como os animais também têm uma estrutura neurológica, só que a nossa é mais desenvolvida, que vão nos possibilitar a viver no mundo em que a gente está, certo? Que vai nos possibilitar agir. Se o gato tem fome, o que ele vai fazer? Vai comer. Vai procurar algo para comer, tá? Se eu não sei o que é autonomia, o que eu vou fazer? Vou buscar o conceito de autonomia. Eu vou buscar o conceito de autonomia. Vou conversar com as pessoas, ou vou ler, ou vou... sei lá. Eu tenho essa autonomia que me ajuda a identificar qual é a ação que eu preciso fazer diante de uma situação qualquer. Seja de fome, de frio, de cansaço, de estudo, de necessidade, de trabalho, tá? Isso é a autonomia, tá? A autonomia, ela vai me dando, graças a essa autonomia, essa possibilidade de saber o que agir, como agir, e identificar dentre diferentes possibilidades o que é significativo para mim, ela me ajuda a desenvolver, a me transformar, a alterar a minha ontogenia, minha estrutura. E aí a identidade enquanto ser vivo, enquanto homo sapiens, a identidade enquanto ela não muda. Tu entende, Eduardo? Sim, sim. Porque Maturana e Varela fazem essa divisão. É que eu estava levando a identidade para outro conceito, outro aspecto. Outro aspecto. Tu já estava falando da identidade, porque daí o que acontece? Isso é bem... personalidade, digamos assim. Maturana e Varela conceituam nas bases biológicas a estrutura e a organização. Exato. O que acontece para Maffesoli? Maffesoli é um pós-moderno, tá? Então, ele está dentro da perspectiva da complexidade. Maffesoli diz que a gente não tem identidade, que a gente tem
identificações. Então, o que acontece? Eu, Luciana, me identificando com esse grupo, vou assumir uma das pessoas que me habitam, um dos personagens que me habita diante desse grupo. Isso não quer dizer que altera a minha identidade, entende? Depois que a gente desligar aqui, eu, Luciana, vou descer as escadas e vou encontrar o meu marido. Aí eu vou ter uma outra identificação, uma outra pessoa vai estar ali. Vocês, na rotina de vocês, a Gabi veio aqui e falou do artigo, e ela estava numa posição de nos contar o que ela sabe, numa posição de nos ensinar também do que ela aprendeu no artigo. Ela sai aqui da reunião nessa posição para assumir a posição de aluno. E que às vezes a posição de aluno não é de falar, às vezes a posição de aluno é só de ouvir. E aí a gente vai assumindo essas diferentes identificações com que a gente vai tendo com grupos. E até na escolha desses grupos, porque tem grupos que a gente não quer participar, porque a gente não se identifica. Né? Sim. Então, e por isso que é bem importante, e até a gente precisa se dar conta que quando a gente pega um conceito, ele tem uma origem. E às vezes a gente quer pegar um conceito qualquer e jogar dentro da nossa tese, da nossa dissertação, não cola. Porque existe toda uma concepção da construção daquele conceito, tá? Bem legal. Eduardo, o que mais? Agora que eu me reequilibrei. Aí, tá, ele entra no conceito de autonomia, que nem já foi abordado, essa identificação do que é significativo para a gente. Tem o exemplo da fala de uma aluna que eu achei bem legal, ela fala que a base do conhecimento dela é aquilo que ela já viveu, já leu, já ouviu, e ela identifica que no curso dela existem coisas que ela não vai receber de prontinhos, digamos assim, ela vai ter que correr atrás. Então, isso mostra a autonomia dela. Ela reconhece que existem coisas que são importantes para ela, que são significativas para o trabalho dela, mas que se ela não correr atrás, se ela não for em busca desse conhecimento, ela não vai ter. Então, é uma amostra de autonomia. Entra no conceito de autonomia individual, ação e produção do ser humano em seu meio, o viver se torna conhecer. Autonomia social, o sistema se modifica através dos seus integrantes. Vocês ele também entra no essa ideia de autonomia social? Oi? Vocês super atual. Fale aí mais, Ju, sobre isso. Não, eu tava... Até o próprio artigo que eu li também, achei todo o contexto, assim, muito atual, né? E quando a gente fala em autonomia e busca explicar e trazer esses conceitos também para os alunos, a gente sempre sai com aquela esperança de que pelo menos aquele grupo tenha entendido, porque agora, nos tempos atuais, digamos, a gente fica com a sensação de que falta esse ponto assim da autonomia, tá bem fragilizado, né? As pessoas não vão muito atrás das informações, acreditam em informações que não são verídicas, e aí como é que é o mesmo termo que o Eduardo falou? Autonomia social. Autonomia social. Eu entendo sem ter lido o artigo, claro, né? Mas que vem desse resultado, né? Dos grupos, né? A autonomia, a nossa autonomia acaba tendo um reflexo na sociedade, né? Em decisões que a gente precisa tomar, que parecem ser uma decisão parece ser uma decisão só minha, mas que na verdade é uma decisão do todo, né? Todos ou a maioria decidem muitas coisas. Exato. E que essas decisões, né, fazem o grupo se configurar enquanto grupo ou não. Ou porque às vezes a gente sabe, né, pessoal? Grupo
a gente diz, vamos fazer trabalho em grupo, cada um faz uma parte. E não só, agora até me lembrei a Sofia tem que fazer um trabalhinho para a escola, trabalho de história, e elas resolveram, ela e a turminha, que vão fazer um castelo. E aí eu tava dizendo para ela tava me dizendo, mãe, eu vou precisar comprar isopor, comprar isso, comprar aquilo e tal. Eu disse, eu compro para ti, mas vê com as tuas colegas para elas já darem, já acerta com elas o valor e tal. Aí ela me disse assim, mãe, não vai, elas não vão dar dinheiro. Aí eu disse, mas e aí como é que vai comprar, né? Tu vai comprar tudo sozinha? Tu vai acabar pagando e não vai dividir com o grupo. Aí, mãe, mas é que assim, eu tô muito preocupada com elas, porque elas precisam dessa nota e eu não preciso, porque ela já tá tranquila. Aí ela disse assim, elas precisam dessa nota. E a Rafa, que é super amiga dela, vai rodar. Ela disse, a Rafa vai rodar se ela não fizer esse trabalho. Daí eu disse assim, Sofia, mas como é que tu vai fazer? Vai fazer o trabalho por todo mundo? Se elas que não estão preocupadas com a nota, né, não estão se importando, não estão vendo a gravidade da situação delas, né, tu vai ficar indo atrás de fazer tudo? Não, tu vai lá, explica para elas, cada uma tem que ajudar e ver o que dá para fazer. Mas tu não vai ficar fazendo tudo por conta. E aí, agora, falando de autonomia social, me lembrei disso, que na verdade é também essa noção. Às vezes os outros não têm tanta noção, né, da necessidade de realmente fazer a sua parte ali, né, de entender, de ter uma iniciativa e esperam que o outro faça. E isso é um exemplo bem clássico, né? E a gente sabe como é que funciona, né? E isso não é só aluno, é também entre professor, é também entre colegas, é também entre todo mundo. Né? O quanto nos falta essa compreensão dessa autonomia social e entender que essa autonomia social ajuda o grupo a crescer enquanto grupo. Né? Um exemplo assim, o COTEDIC. O COTEDIC, ele nasce no início de 2016. A Ju e a Fabrícia estavam entrando no mestrado, início de 2016. O Eduardo não existia ainda no COTEDIC, nem o Jonatas. A Karen já estava lá, né, Karen? O Douglas e a Gabi também não, mas tinham outras pessoas também que ajudaram a construir a história. A Gláucia, que faz parte do artigo que a Fabrícia leu, a Margot, que faz parte do artigo que a Ju e a Gabi leram. A Margot também faz parte do artigo que eu e o Douglas, o Jonatas leram. Inclusive a Karen já faz parte desse artigo também, né, Karen? E aí o grupo passa a ser grupo de uma forma mais intensa na medida que ele vai entendendo as suas necessidades, identificando o seu trabalho. Eu não sei com quem eu estava falando, acho que foi com a Fabrícia, sobre participação em evento. O grupo passa a se entender tanto quanto o grupo, que ao ponto que a Renate disse, tem 2 eventos, eu vou. Eu disse, eu também vou. Aí o Eduardo também escreveu o artigo, e aí a Gabi e a Karen também escreveram o artigo, e o Douglas Vaz também escreveu o artigo, e aí um vai apresentando para todo mundo. E todo mundo se faz presente, porque isso é importante, não só para mim, não só para cada um de vocês, mas isso é importante para o COTEDIC. E o COTEDIC evidencia isso, e a gente abraça isso e faz isso juntos, né? Mas isso não é uma coisa que é dada, isso é construído ao longo do tempo. Início a gente fez 2 anos, ano que vem a gente faz 3 anos de COTEDIC. Quando fizer 5, a gente faz a festa.
A Karen viu o Cotedic. A Karen não só viu o Cotedic nascer, como ela também ajudou a pensar o Cotedic, né, Karen? Vamos lá, então. Sim. Legal. Eduardo, o que mais? Era isso? Ah, não, tem mais uma autonomia. Depois ele passa para a autopoiese. Na verdade, a autopoiese vem antes, é que eu juntei as autonomias ali na minha organização. Autoprodução da ação, fazer, autoprodução do conhecimento, compreender. Eu fiz algumas observações, assim, de coisas que ficaram evidentes na prática, que os alunos registraram no AVA, ali da disciplina da Unicinos, a compreensão de como se dá a aprendizagem e autonomia, então, para buscar o que o curso não oferece no momento. Até porque, às vezes, dependendo, a mesma pessoa fazendo o mesmo curso pode ter características diferentes, pode ter coisas diferentes que precisa ir atrás, então o curso, obviamente, não tem como abranger tudo isso. Professor e aluno mudam de papéis através desse hibridismo tecnológico, o conhecimento é construído de forma colaborativa, foi fala de outro aluno. Na medida em que os participantes configuram o espaço digital virtual, vão ocorrendo perturbações e modificando o participante que se constrói e incongruência com o espaço. Cada participante vive um processo único de autonomia e o espaço digital virtual também promove essas interações e esse desenvolvimento. E uma coisa que ficou marcado também é a importância da sensação de presença, né, nessas tecnologias e nesse hibridismo. Não é simplesmente um espaço onde cada um entra e escreve alguma coisa. Tinha a questão do Second Life, onde tinham avatares, as pessoas se sentiam presentes de alguma forma. A gente já fez também atividades nas outras disciplinas com essa metodologia. Então, essa questão da presença, do estar em algum lugar, do estar junto com o outro, mesmo que não seja num espaço geográfico, também é importante para o projeto. Isso mesmo. Legal. Fabrícia, porque daí depois eu pego o Jonatas e o Douglas, que também está aí conectado, e a gente discute o nosso último artigo. Pode ser, Fabrícia? Pode. Bom, o artigo que eu li, então, é Tecnologias Digitais na Formação Docente, Reconstrução de Sentidos. Tá? Esse artigo ele fala da tensão na educação entre docentes e tecnologias, né? E traz como problemática como se constitui a reconstrução de sentidos na relação entre tecnologias digitais e educação, para os docentes da Rede Municipal de Canoas. Nesse trabalho também, nesse artigo também são trabalhados conceitos de autonomia, conceito de pré-autoria, conceitos de autoria criadora, de autonomia intrínseca, autoria transformadora. Tá? Ela traz aqui a nossa colega Gláucia como pré-autoria por parte do docente no processo de formação, quando o docente ele se autoriza a falar sobre a nossa concordância. E aí eu até fiquei meio em dúvida, Lu, ela traz depois um conceito teu aqui, que a pré-autoria, evidenciamos uma pré-autoria quando nos autorizamos a falar sobre nossa concordância. É imprescindível ressaltar que não é uma cópia, mas uma espécie de releitura de uma obra. Isso. Eu vou me explicar um pouco, porque assim, na verdade, esse artigo ele tem um problema de DOI, tá? O DOI é aquele número de identificação, que na verdade esse artigo, a Gláucia é a primeira autora, e ele diz respeito à dissertação da Gláucia. Só que quando tu coloca o DOI, a revista cadastrou eu como primeira autora. E eu já pedi para eles alterarem, e eles ainda não alteraram. Então, aparece ainda eu como primeira autora, mas a Gláucia é a primeira autora. O conceito, tanto na minha dissertação, eu discuti o conceito de autonomia e autoria, a partir de Maturana e Varela. Tanto o conceito de autonomia quanto de autoria, quando eu fui investigar, eu identifiquei 3 tipos de autonomia e 3 tipos de autoria. A autonomia individual,
que é essa que o Eduardo falou. Aí, a autopoiese, que vem própria do conceito de Maturana e Varela, e a autonomia social, que também foi algo que eu vi enquanto grupo, tá? Nessa mesma dissertação, eu identifiquei 3 tipos também de autoria. Uma pré-autoria, uma autoria transformadora e uma autoria criadora. A pré-autoria seria dizer assim: o ser vivo, ele tem uma estrutura e uma organização. A estrutura é a parte que muda, a organização é a parte que não muda. Na verdade, o que eu estou fazendo é uma releitura da obra de Maturana e Varela. Eu não acrescento nada de novo nisso. É como dizer assim, para Piaget, a assimilação é atribuir significado ao objeto. A acomodação é quando, a partir dessa assimilação do objeto, eu acomodo nas minhas estruturas, modificando as minhas estruturas. E a adaptação é quando eu olho uma outra situação que se parece com essa situação acomodada, mas que é diferente, e eu consigo usar essas estruturas num patamar superior. Não sou eu que inventei isso, não sou eu que transformei isso, eu só estou repetindo o que eu li de Piaget. E isso, na verdade, é uma pré-autoria. E o que dá para identificar é que na escrita dos alunos, muitas vezes, eles querem representar o pensamento do autor, achando que é isso que o professor quer ler. Então, a gente vai usando vocabulários que se parecem, vocabulários do autor, mesmo que eu não compreenda exatamente o que isso quer dizer. Então, isso seria uma pré-autoria. Uma autoria transformadora é um pouco do como a gente faz nas análises dos dados que a gente tem. A gente tenta identificar essas coisas dos autores nos dados que a gente tem, né? E a partir dali a gente vai fazendo novas interpretações e vai transformando a própria teoria do autor, acrescentando coisas ou até pensando diferente. Hoje o Jonatas disse assim, eu discordo com isso de Lemos, posso? Né? Então, isso é bacana, a gente poder ter essa autoria transformadora, que é o que os professores querem. Nem todos os professores querem, tem professores que querem ler o que está escrito no livro. Mas, em geral, quando a gente é mais interacionista, a gente quer exatamente isso, essa autoria transformadora. E a autoria criadora é quando eu consigo criar a minha própria teoria, a novidade. Né? Quando o Eduardo vai lá no final e diz assim, os jogos são importantes a partir disso, disso e daquilo, e a partir disso e disso, daquilo, eles têm limite. Ninguém disse isso, é ele que está dizendo, né? Então, a autoria criadora seria o patamar mais elevado da condição de autor. Por isso, quando a gente discutiu o protagonismo na última aula, a gente chegou meio que na discussão que seria a combinação de uma autonomia e de uma autoria, né? Ótimo. O que mais, Fabrícia? Ela falou também da autopoiese, que tu comentou. Uma coisa que eu achei interessante, que na verdade é bem, vamos dizer, corriqueiro, né? Ela falou ela propôs uma formação pedagógica. E aí o primeiro relato que ela teve de uma aluna foi que a aluna pensava que eles iam aprender, quando ela falou que era uma formação pedagógica em relação às tecnologias digitais, né? Eles iam aprender a mexer em uma tecnologia para ressignificar essa tecnologia na sala de aula. Né? E a aluna ficou desapontada inicialmente, né? Isso gerou uma perturbação, porque não era essa a proposta, né? E a proposta que ela queria, e aí ela traz a interação como um elemento chave também, né?
O que ela queria? Que à medida que houvesse essa articulação e a interação entre os professores, cada um trazendo o seu conhecimento cotidiano, né? Identificando os aspectos importantes de cada coisa que eles faziam, que eles utilizavam tecnologias, mas assim, vamos dizer, eles utilizavam que nem nós criamos um grupo no WhatsApp. Tinha uma professora que utilizava o grupo do WhatsApp, mas ela nem se deu conta das potencialidades que poderia ter o WhatsApp. E quando ela contou para os outros professores, ela foi questionada, mas eles não te incomodam fora da sala de aula, não sei o quê. E aí ela trouxe o relato dela, e aí outros professores já acharam interessante a partir do relato da outra professora. E era o que ela queria, né? Baseado na interação de cada um trazendo a sua experiência, né? Que eles ressignificassem cada uma dessas tecnologias e trouxessem para o seu dia a dia. Isso, ótimo. Boa leitura, Fabrícia. Eu gostei muito desse texto da Glaucia. Bom, vamos lá. Douglas e Jonatas, vamos para o nosso texto. O que vocês perceberam no texto que vocês gostariam de contar? Eu assinalei alguns elementos do texto, aquilo. O texto que eu li foi o Educação Superior em Espaços Híbridos, a presença e a copresença no processo de cooperação. Eu anotei assim que durante todo o texto se levanta muito a necessidade das ações serem compartilhadas para que haja a copresença, a presença e a copresença, assim como também a necessidade de ressignificação desses sentidos, a ressignificação de presença e proximidade em espaços virtuais, a retomada de conceitos acerca do viver e do conviver, o fato da autonomia ser necessária para o diálogo e como a autonomia pode ser exercida por meio de tecnologias digitais, que aí depois são citadas no estudo de caso, como Second Life, como Moodle, sobre o fato da interação ter, não sei se seria correto dizer que níveis de intensidade, mas eu reparei que no texto ali é demarcada uma parte onde diz que uma determinada interação ela é forte quando há a participação a representação dos participantes, a problematização e a superação de perturbações. Tá? Além disso, eu anotei aqui também sobre o fato das ações, a necessidade das ações serem compartilhadas. Ali diz que essas ações são compartilhadas com outros seres humanos que, na diferença, no estranhamento, resultam em perturbações e, consequentemente, em mais ações. Ou seja, se a gente não tiver outras perturbações, se nós vivermos num mar de rosa, independente da área do conhecimento que nós estejamos, não há evolução a partir sem essas perturbações. Então, para haver uma evolução dessa estrutura, há necessidade de perturbações que possam ser superadas. Né? Logo ali no começo, no resumo, fala que estar presente e compartilhar essa presença com o outro, com o presente, implica laços afetivos e sentimentos de pertencimento ao grupo, mas principalmente de agir juntos. E achei interessante também uma outra parte que fala sobre a necessidade de ressignificação dos espaços na tecnologia digital e da presença e da proximidade, porque é muito parecido com o que a gente estava conversando hoje de manhã, que em 1935 tinha uma peça de teatro que fizeram, né, que é o espetáculo de Pigmalião, que relata que havia um óculos mágico que as pessoas colocavam e a partir desse óculos as pessoas poderiam se deslocar virtualmente para outras localidades, só que ao mesmo tempo em que elas vislumbravam outras realidades, elas sentiam, por meios táteis, que elas estavam no mesmo lugar ainda.
Então, me veio muito à cabeça nessa questão da ressignificação da presença e proximidade, aquele exemplo que a gente está conversando hoje de manhã. Isso mesmo, isso mesmo. Douglas. Os principais autores do Desculpa, Jonatas, eu achei que tu tinha terminado. Não, os principais autores do texto ali que eu anotei foram Maturana e Varela, Mafezoli, Moraes e Latour. Ótimo, ótimo. Douglas. Oi. A gente também quer te ouvir. Consegue me ouvir direitinho? Sim. Bom, o texto ele me fez refletir sobre duas coisas. Uma era que eu fiquei pensando no esforço principal que o professor tem que ter no início dessas atividades. Eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Que as interações, como o próprio texto diz, elas são um processo, né? E esse processo começa pelo professor. E eu fiquei pensando no esforço que deve ser do professor levar as pessoas a essa realidade. E uma coisa que eu também refleti bastante foi quando começam os comentários dos alunos, e não que seja assustador, mas é que é fora da minha realidade, assim, as pessoas estarem realmente surpresas que existe essa possibilidade de interação. As pessoas adicionarem comentários como, agora não vou lembrar de cor, mas tinha algo como, nossa, não conhecia essas possibilidades e adorei esse mundo, essas plataformas. E essas duas coisas me fizeram refletir bastante sobre todo o processo dessa aula, né? Tudo que acontece ali com os alunos. E eu acho, Douglas, e que é bem importante isso, e a gente também precisa se dar conta disso, que cada um, dentro da sua realidade de atuação, vive com um diferencial de pessoas dentro desse espaço muito diferente, né? Com experiências de vida diferentes, com formas de pensar, de agir, e que tudo isso precisa estar em jogo. Se a gente cortar, só para complementar o que o Douglas falou do esforço que o professor faz, né? A gente ainda tem que se dar conta que o professor, isso aí eu li no artigo, sobre um texto que foi trabalhado, professora da época, não mexe que senão vai estragar. E os nossos alunos hoje em dia, eles são induzidos a mexer para aprender, né? Então são realidades completamente diferentes, né? Mas isso, inclusive, Desculpa, Lu. E até assim, Fabrícia, tem aluno que ainda vem dessa realidade. E tudo isso está em jogo dentro da sala de aula. Porque tem aluno que não mexeu. Até a Karen botou antes uma mensagem. Antes de eu entrar na pesquisa, eu não conhecia Second Life. Hoje eu olho isso e acho engraçado. Entende? Então, assim, a gente vem de realidades tão diferentes e tudo isso está em jogo na interação. E é como a gente falou hoje de manhã, né, Jonatas? É essa diferença que faz manter o fluxo de interação, que faz a intensidade do diálogo. Tu queria falar, Jonatas? Não, eu só queria complementar que eu acho interessante que as tecnologias digitais, elas permitem aquilo que está sendo relatado no texto, que hoje não temos mais o centro, o que temos são as relações e interações entre todos os centros possíveis e imaginários. Então, dentro de um pensamento sistêmico, a gente tem uma rede de relações e cada centro desses entrelaçamentos, ele pode ser um novo centro, não necessariamente a gente precisa centrar seja no professor ou no aluno, mas sim na interação existente entre eles e no próprio espaço também onde essa convivência acontece. É bacana ver vocês assim dando essa real importância à interação. Eu gosto disso. E é isso, Douglas, que tu coloca e que parece estranho, e é isso que tem que acontecer também dentro da sala de aula. E é um esforço imenso, porque, em geral, os alunos não estão acostumados a interagir.
Às vezes o aluno está acostumado a esperar. Pode falar, Eduardo. Até falando um pouco daquele caso da aluna que eu estava escrevendo na análise dos dados. É um caso em que eu perguntei no final do projeto o que eles acham que aprenderam, e a aluna colocou num papelzinho que ela acha que não aprendeu nada com os jogos, o que eu acho contraditório, eu como professor olhando ela e vendo todo o desenvolvimento dela. Mas aí eu retomei esse questionamento com a turma em que ela está agora, semana passada, e perguntei como que eles aprendem, o que eles consideram como aprender e o que eles acham importante no processo de aprender. E chamou atenção, eles disseram que o importante para aprender é que o aluno não converse. Mas isso é fantástico, tá, pessoal? Fantástico. Porque a realidade do Eduardo é uma realidade de escola pública. E o Leonardo? E se o aluno diz isso, é porque isso faz parte da realidade dele, né? O ideal para aprender é que ninguém converse, que tenha silêncio. Quanto tempo isso passou e que a gente já descobriu que a gente precisa dessa interação? E eu ainda digo, fico orgulhosa de ver que vocês conseguem dar valor para essa interação. Esse depoimento vale ouro, né, Eduardo? Sim. O outro ponto interessante. Pode falar. Outro ponto interessante ali do texto que fala sobre a telepresença, né, que é justamente esse processo de se deslocar virtualmente, mas estar materialmente em outro lugar. Que ele traz aquele conceito dos 3 Is, né, que é o processo de interação, de imersão e de imaginação. Então, a telepresença ela nos traz isso de forma que contribua também para os nossos. Isso. Bom, pessoal. Tem exemplo ali no estudo de caso que traz justamente isso. Eu achei bem bacana também. Isso mesmo. A gente está no nosso horário. Eu até acho que eu não estou entendendo como a Gabi ainda está aí, porque a Gabi precisava sair, Gabi. O que houve? É que tá só eu e o Bernardo. Eu não quero deixar ele sozinho, né? Coitado, ouvindo a gente. Só pra não, mas eu ia dar o microfone para ele e ele participa. Gabi, pode ir se tu precisa ir. Tá bom. O Eduardo senta no teu lugar e pega o microfone. Bernardo, vem aí, Bernardo. Tá, tchau, gente. Beijo, Gabi. Tchau. Oi, pessoal. Senta aí, Bernardo, no lugar da Gabi e ocupa ali o lugarzinho dela, para não ficar vazio. Bernardo, o que tu faz, além de trabalhar no Unila Salle? Conta aí tua vida e tua obra. Bom, eu acabei de iniciar o curso de Pedagogia EAD. Ah, sério? Sério? Olha só, que legal. Então, é bom que tu participa nas nossas reuniões. O artigo que a Ju, a Gabi e a Karen leram fala do curso de Pedagogia EAD. Sim, eu estava identificando algumas coisas ali. Olha que legal, que legal. Bom, então participa sempre que tu puder, viu? Tá bem, obrigado. Tá, vamos lá, pessoal. Só pra gente, porque tá no nosso horário, tá? A próxima reunião é dia 20/11. Essa próxima reunião, ela vai ser presencial e à distância. A professora chega no Brasil na semana que vem, para a alegria dos alunos. E aí, então, eu vou estar na Unila Salle no dia 20/11, tá? Essas discussões que a gente fez hoje, eu não sei se vocês notaram, tem tudo a ver com as unidades que a gente estava estudando, né? E ajuda imensamente a clarear os conceitos que estão ali em jogo. O que eu fiz? Eu comecei já colocando algumas coisas lá naquele arquivo nosso.
Se vocês identificam uma coisa que vocês falaram, que vocês leram e que pode ser acrescentado lá, convido vocês a acrescentar. Para o dia 20, a gente vai fazer uma atividade prática. Só para situar, a Karen está dentro do carro e ela está andando. Não está dirigindo, né? Não é ela que dirige, porque ela está no lado direito. Ah, dá um beijo na tua mãe da nossa parte. E a ideia é, eu vou até terça-feira que vem, o Douglas, com a ajuda da Karen e a Gabi, vão disponibilizar um material que a gente vai dividir. São 4 materiais diferentes e cada um vai se colocar num dos materiais para trabalhar com a análise. E aí, no dia 20, a gente vai discutir o que vocês analisaram, quais foram as dificuldades, como a gente pode avançar nesse trabalho. Certo? E isso que nem o Eduardo já está craque em análise, a Fabrícia já também fez análise, a Ju vai ter que entrar a fundo na tese dela em análise, então já vai sendo uns treinamentos, né? E depois o Douglas vai fazer o TCC dele, daí também já está bem treinado. O Jonatas está se encaminhando também depois para fazer as análises, também já vai estar treinado. Certo, pessoal? O bom é que a gente fala que não é treinamento e a professora fala em treinamento, né? E ninguém diz nada. Que grave. Combinado, então? Tá. Isso que tu disse, o pessoal vai colocar no Facebook? Como é que... Eu não entendi muito bem como é que vai ser essa organização. Vai ser antes da próxima reunião. Sim, terça-feira que vem, uma semana antes, a gente vai disponibilizar o material para vocês. A gente vai anunciar lá no Face, né, Douglas? E depois a gente vai compartilhar com vocês o material no Drive. Tá. Né, Douglas? Sim, sim. A gente já discutiu tudo isso, e daí na terça-feira que vem, ali, a gente vai disponibilizar esse material e vai divulgar, e vocês vão entrar em contato. Não é muita coisa, mas a gente vai trabalhar com diferentes dados empíricos. O que a gente escolheu ainda, Douglas? O que a gente escolheu pesquisar? Os dados empíricos? De material empírico. Nós pegamos... Peraí. São... dois prezes, 2 mapas mentais, os 3 chats e o fórum com a participação de todos os alunos. Isso. Então, a gente vai ter, assim, materiais diferentes, tanto materiais que envolvem imagens, né, materiais que envolvem esquemas e materiais que são texto escrito mesmo. Então, vai ser legal porque a gente vai ter diferentes proposições para poder discutir, tá? Combinado, então, pessoal? Combinado. Combinado. Quem vai estar na reunião do dia 20? Eu vou estar, tenho uma orientação contigo antes no La Salle, então eu vou estar presencial. Ótimo. Eu vou estar, só não sei de que forma. Tá, tudo bem. Eu vou presencial também. Tá, combinado. Eu. Karen também, isso aí. Fabrícia, tu vai estar? Sim. Ótimo. Não sei se presencial online. Não tem problema. A gente aceita presenças virtuais. Certo, então, pessoal? Obrigada pela reunião, foi bem bacana. Gostei de discutir com vocês sobre os escritos do COTED, acho que essa ideia é boa e a gente tem que fazer mais vezes, tá? Grande beijo. Tchau. Obrigada, Bernardo. Nada, eu gravei, tá? Essa reunião, tá bom? Ótimo, valeu. Depois tchau. Eu compartilho contigo o link. Tchau, tchau. Eu acho que ele fica no Skype, não? Sim, ele fica. Mas se tu quiser, eu posso também
colocar no Drive e te mando um link, aí qualquer pessoa pode acessar também. Não sei o que prefere. Como fica melhor? Porque o Douglas é o meu assessor desses assuntos. Fica melhor o link pelo Drive, porque da última vez pelo Skype deu problema aqui em casa. Ah, ótimo. Então, link pelo Drive. Tá já então, combinado. Tá Obrigadão. Beijo, tchau, pessoal. Até semana que vem. Eu tô aí daí. Tá bom.